Deus separa pessoas e une novamente? Você acha que Deus pode fazer isso? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Gente, eu li um comentário aqui faz alguns dias já, que eu achei muito interessante esse comentário que ele fez aqui. E na hora eu pensei, né? Nossa, isso daqui é digno de um vídeo. Porque realmente eu preciso alertar vocês sobre essas coisas para que vocês não percam as bênçãos que Deus tem para entregar a vocês, né? Por questão de distração. Então eu vou ler aqui e depois eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista sobre isso. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, tá bom? Porque eu quero saber o que você pensa acerca deste assunto aqui. Vamos lá. Olha o que ele disse aqui. Não entendo, conheci uma moça e senti algo forte por ela, e ela também. Mas muita coisa aconteceu e a gente se separou. E um pouco antes eu tive sonhos dela indo embora e ela foi. Mas depois que ela foi, eu tive sonhos de nós se reencontrando várias vezes. Eu amo ela, mas ela colocou muita coisa na cabeça que eu nunca fiz. Eu não vou ler aqui o nome da pessoa, mas foi um comentário feito aqui no YouTube, foi um comentário público. Só que eu não vou falar. Se esse rapaz que comentou estiver aqui vendo o vídeo, ele vai ver o que eu estou falando aqui, porque quem sabe essa pode ser realmente a pessoa que Deus preparou para ser esposa dele. E ele tem que ficar atento aí aos comandos de Deus. Então eu vou explicar para vocês aqui o que eu penso disso. Sendo bem sincero, eu acredito que tudo tem um propósito. E como ele falou aqui, ele teve uma convicção de que aquela era a esposa dele. Pelo que eu li aqui, o que ele teve na verdade não foi nenhum sentimento. Isso foi uma impressão no espírito, que essa mulher aqui que ele está falando é a esposa dele. Então, isso é algo muito individual de cada um. Eu acredito que Deus separa sim as pessoas e depois une novamente, porque tudo há um propósito. Essa semana eu assisti um vídeo de um testemunho de uma moça que ela disse que ela chegou a se casar com um rapaz. E o rapaz era uma boa pessoa, era um homem bom, só que quando ela casou com ele, ela viu algumas coisas que ele precisava ser trabalhado. Ela é até conhecida. E ela disse que detectou que ele tinha algumas coisas que precisavam ser trabalhadas nele, só que ela chegou a se casar com ele. Só que quando ela casou, ela viu que ele não era tratado naquelas áreas que ele precisava ser tratado. Eu creio que com ela também foi assim. Provavelmente ela tinha algumas coisas para ser trabalhadas ainda, só que nem ela foi trabalhada antes e nem ele foi trabalhado antes. E o que aconteceu? Se casaram e o casamento não deu certo. Por quê? Porque eles não foram preparados para viver o casamento. Então eu creio que pode acontecer sim de Deus separar as pessoas. Para quê? Para o propósito de trabalhar de modo individual em cada um. Porque quando se casarem, o casamento vai fluir. Não que vai ser perfeito, né? Porque não existe isso. Casamento são duas pessoas diferentes, então obviamente vão ter conflitos, vão ter problemas. É normal ter. Só que quando você é trabalhado em coisas que tem que serem trabalhadas antes do casamento, tem coisas assim que são mínimas, gente. Mas que com certeza você deve ter conhecido alguém na sua vida, em algum período, seja você uma mulher ou um homem. Conhecer alguém que você falou, nossa, essa pessoa aqui precisa ser trabalhada em algumas coisas. Para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, precisa de alguns ajustes. Então Deus separa para fazer esses ajustes. Eu creio assim. Isso aqui é o que eu creio. Não vou obrigar ninguém a crer, mas eu creio assim. Então isso aqui, gente, vai depender do seu discernimento para você saber se é o momento de você se unir com aquela pessoa ou não. É por isso que eu digo para vocês sobre a importância da oração. Porque é por meio da oração que Deus vai te falar qual é o tempo de você se unir à pessoa. Você vai orar, você tem que buscar, jejuar, para que você saiba se aquela pessoa é para você ou não e se é o tempo de você se unir a ela ou não, porque às vezes a pessoa é para você, mas não é o tempo de vocês se unirem, casarem, porque às vezes não estão prontos. E cada pessoa tem uma criação diferente, tem coisas ali que você tem que ser trabalhadas no processo. Eu falo para vocês aqui sempre que eu estou sendo trabalhada em algumas coisas na minha vida. E eu sei que mesmo depois de casada eu vou ser trabalhada em várias coisas, porque é assim, ninguém está pronto 100%. Ninguém. Todo mundo vai ter algum defeito ali, alguma falha, algo assim que não é legal, que pode não agradar ali o seu cônjuge. Isso faz parte. Só que tem algumas coisas assim que são insuportáveis, que se a pessoa não for tratada antes, às vezes coisas até assim, pequenas, simples, mas que para a pessoa que vai se relacionar com você, seja algo insuportável. Durante esse meu tempo assim, esse meu processo da solteirice, eu tenho estudado muitas coisas.
E eu percebi que tinham muitos hábitos que eu precisava deixar de ter. E Deus tem trabalhado isso em mim. Eu até fiz um vídeo aqui falando para vocês recentemente acerca das prioridades. Quais são as minhas prioridades? E o que tem que ser prioridade depois que eu estiver nesse processo do casamento. Então tem muitas áreas de nossa vida que Deus trabalha antes. Porque talvez se você entrar para um casamento assim, a pessoa que vai se relacionar com você não vai aguentar. Tem gente que murmura aqui só. Reclama de tudo, fala de tudo. Isso daqui é só um exemplo. Pronto, isso daqui é algo que Deus tem que trabalhar em você antes do casamento. Porque se você entrar para um casamento assim, sendo uma pessoa murmuradora, uma pessoa rixosa, briguenta, ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Eu mesma prefiro não ter vínculos nem profissionais com uma pessoa assim, que murmura. Quem dirás casar com uma pessoa assim? Então a moça se casou, o casamento dela deu errado, ela teve que se separar, porque ele não foi trabalhado e nem ela foi trabalhada antes. E a culpa foi de Deus? Não, a culpa foi deles, porque se eles orassem, Deus iria falar que não era o tempo. E aí o que aconteceu? Ela se separou dele. Ele tinha virtudes? Tinha. Só que ele tinha que ser trabalhado antes. E ela também. Se eles orassem, Deus iria dar uma solução para eles do que fazer. Se era para avançar ou se era para esperar mais um pouco. Mas aí avançou, né? E depois de um tempo, ele ficou sozinho, ela também, os dois. Deus começou a trabalhar individual. E depois Deus foi e uniu os dois de volta. Só que eles primeiro casaram para depois passar por esse processo. E eu creio que esse processo aqui tem que acontecer antes. O trabalhar de Deus de modo individual, em cada um dos dois, tem que ser antes de casar. Porque se acontecer depois de casar, é isso daí que acontece. E talvez se for para o casal passar por esse processo de preparação, os dois juntos, já unidos, nem todo mundo aguenta. Nem todo mundo tem estrutura. Então, Deus ele conhece a estrutura de cada um. Então, quando eu li esse comentário, eu pensei, nossa, que tema! Esse tema aqui é digno de um vídeo. Eu tenho que alertar meu povo, para meu povo ficar ligado aí, não perder as bênçãos que Deus pode estar colocando ali e a pessoa deixar passar. Então se atenta. Se aconteceu com você isso, de conhecer alguém e depois separou, vai orar, vai falar com Deus, porque Deus vai te dizer o que tem que ser feito. Então esse rapaz aqui, que eu não sei qual é o nome, não sei se ele me acompanha aqui no canal ou se ele só comentou e depois saiu, porque tem pessoas que só comentam ali, mas não acompanham os vídeos. Se caso você está aqui assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você que fique bem atento e vá orar, vá perguntar a Deus, pedir uma direção, porque eu creio que se for da vontade de Deus e se for essa pessoa aqui mesmo, que é para ser a sua esposa, ela vai voltar e vai voltar já trabalhada. Com certeza ela está sendo preparada, forjada e Deus vai te devolver ela. Então fica atento aí, faz propósito de jejum, faz propósito de oração, vai buscar discernimento em Deus, direção para que Deus te diga. Porque se for ela a pessoa que está nos planos de Deus para a sua vida, vai acontecer. E você também que está aqui vendo esse vídeo por um acaso ou não, se atente porque isso pode acontecer com você também. É por isso que nós temos que estar o quê? Em oração e vigilantes. Ligados o tempo todo, porque Deus faz como Ele quer, Ele trabalha do modo que Ele quer, porque Ele é Deus. E quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela sempre irá prevalecer em nossas vidas. E eu espero que eu tenha ajudado você aqui com mais esse vídeo, você que está esperando em Deus, está meio perdido, ou aconteceu isso com você, quem sabe, e entrou aqui nesse vídeo e Deus está falando com você agora. É claro que cada caso é um caso, né? Mas fique atento aí, que Deus abençoe você, compartilha com mais alguém, comenta aqui sobre esse assunto, o que você pensa disso. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau!